Oi, gente! Olha quem tá chegando! Eu mesmo, o professor Rodrigo de História, e hoje vamos para mais uma aula de História. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos finalizar os nossos estudos sobre o nosso conteúdo do capítulo 8, sobre a formação e a reforma das cidades ao longo da história do Brasil. Na última aula nós vimos como surgiram as cidades e surgiram de uma maneira muito espontânea, que foi se transformando para atender às necessidades das pessoas que passaram a viver, deixando de ser vilas até se tornarem grandes cidades, e também percebendo algumas características delas ao longo da história. Vimos também algumas reformas que aconteceram em algumas cidades muito importantes do nosso país, mas hoje nós vamos perceber como que podem surgir outros tipos de cidades que se formaram de uma maneira bem diferente daquelas que a gente já falou até agora. Mas antes eu quero trazer aqui um dedinho de prosa sobre um elemento que foi reformado, na verdade transformado no Rio de Janeiro quando a família real veio para cá, que foi a construção do Museu Nacional. Você e eu já entendemos a importância dos museus. Os museus guardam objetos, elementos, artefatos que contam a história daquele lugar, que contam a história de um determinado espaço, que inclusive conta a história de uma própria cidade. Então, os museus são importantíssimos para a história da humanidade de uma maneira geral, mas também para a história local, para a história de um país, para a história de uma cidade, porque ele oferece cultura e arte para os seus moradores. Então, seria um passeio muito bacana visitar o museu, porque ali nós podemos conhecer diversas histórias e também vários objetos que pertenceram a famílias muito importantes que participaram da história da construção das cidades. Bom, mas no caso do que hoje nós chamamos de Museu Nacional, que tem mais de 200 anos de história, na verdade, minha gente, ele não era um museu quando ele foi construído. Era um palácio muito bonito que foi dado à família real para que pudesse viver ali e morar ali. Tanto é que eles vão viver ali por alguns anos, sim, a família real, Dom João VI, a família, Dom Pedro I, e depois que eles foram embora, este palácio vai se tornar o museu que nós conhecemos hoje. Tati, Rodrigo, mas o que é que tem dentro desse museu? Temos fósseis de animais e plantas que foram encontrados aqui, esqueletos de dinossauros que também foram encontrados aqui no nosso território, múmias e sarcófagos egípcios que foram trazidos para cá também, que estão lá neste museu, e artefatos arqueológicos de uma maneira geral. Veja que era um acervo muito grande. E por que eu estou dizendo que era um acervo muito grande? Porque este museu, como eu disse para você em outro momento, pegou fogo e parte desse acervo se foi com o fogo e se tornou cinzas, infelizmente. Agora que você já entende um pouco melhor a relação do museu com a história das cidades, nesse momento eu quero que você passe a refletir sobre: será que cidades sempre surgiram de maneira espontânea? Será que elas sempre foram... Será que elas crescem apenas para atender a necessidade das pessoas de maneira livre? Ou será que elas podem ser construídas de outra maneira? Pode, porque existem o que chamaremos de cidades planejadas. O que é uma cidade planejada? Uma cidade que foi pensada, desenhada, rabiscada antes de se tornar uma cidade construída pelas pessoas. Então assim, minha gente, essa cidade planejada se diferencia das outras cidades que surgem de maneira livre e espontânea, porque agora as pessoas vão se reunir e vão desenhar cada canto da cidade, colocando ali os elementos culturais da maneira que eles entendem que é o melhor para aquela cidade. Então essas pessoas vão projetar, vão chamar arquitetos, engenheiros que vão pensar a largura das cidades, o local das praças, residências e parques, vai criar um ambiente no papel para que as pessoas verifiquem a localização dos lugares, dos elementos e também como essa cidade pode ser construída de uma maneira mais organizada. Vão pensar também o melhor lugar para colocar o comércio e os prédios públicos de uma maneira geral, prédios que têm a ver com a administração da cidade. Aqui nessa tela eu trago para vocês 4 exemplos de cidades que foram planejadas. Temos aí Teresina no Piauí, que é uma capital, é a capital do Piauí. Observe que ela tem esta aparência aí, ó, uma ponte muito bem construída. Belo Horizonte, em Minas Gerais, observe a posição da praça e observe também a organização das ruas, como elas são construídas de maneira bem larga, como eu havia dito. Temos também Goiânia, em Goiás. Observe que tem uma região central
central aí, ó, em círculo. E temos também palmas no Tocantins. Observe também a largura dessas ruas e a posição dos prédios e como ela está organizada. Aí eu espero que você tenha percebido que a principal característica de uma cidade planejada é ela ser pensada para atender melhor a necessidade dos moradores que ali estarão e também que elas são pensadas, Estruturadas, organizadas, desenhadas de uma forma que isso possa prever a localização de alguns lugares, a largura das ruas e também as principais construções que farão parte dessa cidade. Ou seja, a ideia de uma cidade planejada é de que ela seja agradável e organizada para que as pessoas possam viver ali de uma maneira tranquila. Agora, uma das cidades planejadas mais famosa da história do nosso país é a cidade de Brasília, a capital federal do nosso país. É verdade. Brasília não foi uma cidade espontânea que surgiu ao longo da história. Não! Brasília foi pensada, planejada, desenhada por dois arquitetos, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, que vão desenhar, projetar a localização dos prédios dessa cidade, largura das ruas e também toda a composição artística arquitetônica da cidade. Tati, Rodrigo, mas por que Brasília se tornou essa capital? Por que Brasília se tornou a capital do Brasil? Na época, o então presidente Juscelino Kubitschek queria levar a capital do Brasil mais para o centro, estando mais próximo de todas as regiões do país, porque a capital até então era o Rio de Janeiro. E nessa ideia de criar uma cidade para ser a capital do Brasil, ele estava também com o seu desejo de modernizar, mostrar que o país estava avançando, inclusive com construções muito modernas. Tudo foi muito bem pensado, tudo foi muito bem planejado, para que quando os trabalhadores viessem, executassem justamente aquilo que estava no projeto inicial. Observa na tela comigo, por exemplo. Veja que ela tem um formato de avião, ó, onde os prédios teriam a mesma altura, onde eles estariam organizados de uma maneira que não atrapalhasse a visão das pessoas. Assim eles vão desenhar também ruas e avenidas para que o trânsito fique melhor nesse lugar e tenha essa aparência também de cidade mais moderna. Brasília, então, é construída para que ela seja uma capital moderna e isso vai ser percebido no formato, na arquitetura de vários prédios que existem lá, como, por exemplo, o Palácio da Alvorada, Congresso Nacional, o prédio dos ministérios, enfim. E você deve imaginar que para se construir uma cidade desse tamanho, era necessário chamar trabalhadores. E eles vieram, minha gente, de várias partes do Brasil, principalmente das regiões Norte e Nordeste, porque era uma cidade que precisava sair do zero, ou seja, você precisava tirar do papel. E para isso, minha gente, era necessário uma força, uma mão de obra muito grande. Por isso que várias pessoas foram levadas para lá e muitas outras foram para lá para trabalhar, para tirar o sustento. O problema é que essas pessoas não podiam viver ali em Brasília. Elas tiveram que ficar em lugares que estavam ao redor de Brasília e assim vão dar o surgimento de cidades com uma infraestrutura muito menor do que Brasília, ali no Distrito Federal. Ou seja, é aquela história da música cidadão, né? Eu ajudei a construir uma capital, mas infelizmente eu não posso viver e usufruir de toda a sua beleza que eu ajudei a construir. Então eu espero que você tenha percebido que as cidades podem ser formadas, surgirem de maneira espontânea, podem ser reformadas ao longo de sua história para atender a necessidade dos moradores e também as cidades que surgem de maneira planejada, organizada, desenhada no papel para atender melhor a necessidade das pessoas que fazem parte ou que farão parte delas no momento em que se tornarem construídas. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e não sai daqui sem deixar o like aqui no vídeo, tá? Para que a gente continue fortalecendo o nosso canal e venha mais conteúdos maravilhosos para vocês, tá certo? Beijo grande, gente! Até a próxima aula! Tchau!